Então, a gente começa a classificar e colocar em ordem de grupos, e assim a gente vai construindo o nosso balanço patrimonial. De fato, nós vamos agora conhecer um outro termo técnico. Então, percebam que a contabilidade estuda o patrimônio. O patrimônio é formado por alguns elementos. É formado por bens, direitos e obrigações. Ao fim dessa operação, nós iremos obter um resultado, tá? É chamado de patrimônio líquido. Não confundam. Patrimônio é uma coisa e patrimônio líquido é outra. O patrimônio líquido é a real riqueza dessa pessoa ou dessa empresa. É a partir do momento que ela paga todas as suas obrigações, de fato, quanto é que sobrou do seu patrimônio líquido? Quanto que é essa sua liquidez? Ou seja, é a parte que sobra do patrimônio da pessoa, da empresa. Ela é denominada patrimônio líquido ou pode ser chamada também de situação líquida. Então, para alguns autores, esses termos podem ser sinônimos, tá? São bem parecidos. Só que uma representa essa situação líquida, essa real riqueza. Após fazer o cálculo, você vai observar qual é a situação líquida dessa organização. E o patrimônio líquido, ele é um elemento que faz parte dessa padronização, dessa demonstração contábil. Então, quando se fala de demonstração contábil, balanço patrimonial, o patrimônio líquido é um termo obrigatório. Então, no balanço patrimonial, vai ter termos obrigatórios, como os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Quando a gente faz esse cálculo e obtém o resultado, nós temos aqui situação líquida, que é a real riqueza dessa empresa. Mas são sinônimos. Perceba que as duas vão abordar a riqueza ou a liquidez dessa pessoa ou dessa organização, tá? Qual a fórmula que eu utilizo para encontrar essa situação líquida? Alguns livros podem abordar variações, mas é a mesma fórmula. Eu costumo abordar esses com meus alunos, que é patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos as minhas obrigações. Então, depois de pagar todas as minhas dívidas, depois de pagar todas as minhas obrigações, de fato, como e quanto é a minha situação líquida. A situação líquida é positiva, a minha situação líquida é negativa, a minha situação líquida é nula. Vai depender destas informações que foram registradas. O que eu quero que vocês entendam é a contabilidade tem um padrão para registrar essas informações. Eu tenho que classificar esses elementos em suas categorias e, por fim, eu acho o valor desse patrimônio líquido ou dessa situação líquida. Além disso, a gente deve observar que nesses registros ou nessas demonstrações contábeis, sempre vai ter um aspecto qualitativo e sempre vai ter um aspecto quantitativo. São dois termos. Vai ter o nome desse bem, desse direito ou dessa obrigação e vai ter o valor desses bens, desses direitos e dessas obrigações, tá? Então, nessas demonstrações que vocês começam a pesquisar sobre essas empresas, vocês vão observar esses dois aspectos. O aspecto qualitativo é o nome que qualifica o patrimônio, tá? Deve ser claro bastante para identificar o que está sendo registrado neste nome. Quanto mais simples e claro for o nome, dados desses elementos. Então, nesse exemplo anterior que eu falei aqui, o aspecto qualitativo são todos esses nomes. Então, dinheiro, eu sei o que é o dinheiro dessa empresa. Mercadoria em estoque, eu sei que é o meu estoque. Veículos, é toda a frota de veículo que a minha empresa tem, imóveis, máquinas, então são nomes simples que dá para identificar esse grupo de elementos. E um outro aspecto é o aspecto quantitativo, é o valor de fato desses elementos. Observe-se em que a quantidade desse elemento aparece e também o seu valor monetário. Exemplo, veículo, que é a parte qualitativa, e 20 mil, que é a parte quantitativa ou o valor deste elemento. Então, sempre vai ter essas duas características, tá? E se tratando de situação líquida, que é o resultado daquela operação, patrimônio líquido é igual a bem mais direitos menos as obrigações, eu vou achar um resultado. E a depender desse resultado, eu posso classificar, tá? Eu vou classificar se é uma situação líquida ou superavitária, situação líquida negativa ou deficitária, situação líquida nula. Em que momento acontece essa situação?
vamos lá. Se for uma situação líquida positiva ou superavitária, geralmente o ativo vai ser maior que o passivo, ou seja, o conjunto de bens e direitos vai ser maior que as obrigações. Então, aqui eu coloquei essa definição. Ocorre quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações. Nesse caso, o patrimônio líquido será positivo, também chamada de situação líquida ativa. Então, percebam que, mais uma vez, eu estou grifando alguns termos técnicos que é necessário que vocês conheçam. É necessário que vocês revisem, porque à medida que a gente vai evoluindo os conteúdos, irão surgir novos termos técnicos, novas nomenclaturas, muitas das vezes são sinônimos, mas é necessário que vocês compreendam de fato. Então, se a situação líquida é a mesma coisa, o sinônimo de patrimônio líquido, e ao fazer aquela conta, ao fazer aquela operação, a gente encontra essa situação, que é a real riqueza dessa pessoa ou empresa. E quando você encontrar esse resultado, você vai observar se ela é ativa, negativa ou nula. Situação líquida negativa ocorre quando o conjunto de bens e direitos é menor do que as suas obrigações. Neste caso, o patrimônio líquido será negativo. É também conhecida como situação líquida passiva, tá? Situação líquida nula ocorre quando o conjunto de bens e direitos é igual às obrigações. Nesse caso, o patrimônio líquido será igual a zero ou nulo. Nessa terceira situação aqui, significa o seguinte: você pagou as suas dívidas, você pagou as suas obrigações e ficou no 0 a 0. Não ficou devendo, nem ficou no positivo, né? Não sobrou nenhum recurso, mas ficou aí equilibrado, ficou no 0 a 0. A situação líquida negativa vai ser uma situação líquida passiva, né? Os seus bens e direitos é menor que suas obrigações, ou suas obrigações é maior nesse caso. E a situação líquida superavitária é quando os seus bens e direitos, o seu lado positivo, é bem maior que suas dívidas. Então, essas são as três situações líquidas envolvendo a contabilidade ou balanço patrimonial dessa pessoa ou dessa empresa.